Acho que já é tempo de começar. É... Sejam bem-vindas, acho que somos só mulheres aqui, né? Ao nosso ritual da lua cheia, do signo de Sagitário. Deixa eu colocar aqui só essa janela mesmo. Ah, consegui, que ótimo. Vocês conseguem ver essa janela que tá mostrando o ritual de prosperidade e tal? Conseguem, né? Isso aqui eu não sei como é que tira, mas enfim. Conseguem, né? Pronto, maravilha. Então, meninas, sejam bem-vindas. Coincidentemente ou não, né? Vocês todas me conhecem, eu acho. Mas se alguém aqui que eu não estou vendo, né, não me conheceu, eu sou Jaqueline, eu sou astróloga. Minha formação, ela foi primeiro em ciências sociais. Então, eu tenho esse olhar sociológico, né, esse olhar antropológico também para o mapa, para a astrologia. Não é apenas a responsabilidade única do indivíduo. E quando eu comecei a estudar e praticar exercícios voltados para essa questão da prosperidade, essa questão me pegou muito, né? A gente vê, é só você pensar positivamente que tudo dá certo na sua vida. Mas eu, como tenho essa formação, né, voltada para o social, e também sou uma pessoa que eu raciocino, nem, mesmo que minimamente, né? Então, querendo ou não, vez por outra, eu me questionava, poxa vida, mas será que a gente consegue mesmo ultrapassar todas essas barreiras, né, raciais, de classe, e de tantos privilégios, né, para pessoas que são, digamos assim, bem nascidas, é muito mais fácil elas pensarem positivo e conseguir manifestar a prosperidade e a abundância do que uma pessoa que nasceu no bairro periférico, estudou sempre em escola pública e tudo mais, né? Então, esse crivo social, essa questão reflexiva e crítica, ela passa por mim também, tá? Então, quando eu falo de manifestação, eu estou falando de como que a gente pode manifestar as coisas no individual, mas tendo consciência de que existem barreiras que elas são sociais, culturais, econômicas, né? E por aí vai. Só que, gente, eu sou astróloga, né? E existem muitas astrologias. A astrologia que eu trabalho se chama astrologia psicológica. Então, tem esse olhar para o indivíduo, mas eu naturalmente trago esse olhar para o social. E o que eu observo é que, por mais que existam configurações de nascimento, crenças que a gente traz da nossa família, coisas que a gente manifesta a partir da nossa própria educação, dos valores que a gente recebeu em casa, e também as barreiras mesmo naturais da vida, de pele, de cor, de cabelo, né, enfim, tudo mais, mas existe uma questão que é do espírito, né? E aí a gente entra já num outro campo, que já eu não tenho como debater tanto assim na área da sociologia. Mas tem essa outra questão que é voltada para o campo do espírito. Que questão é essa? E aí eu vou só postar uma foto aqui nos stories, tá, gente? Só para o pessoal saber que está rolando, porque talvez algumas pessoas pensem assim, tipo, duvido que ela apareça. Então, só para o pessoal ver que não é ficção. Está acontecendo o ritual de manifestação da prosperidade aqui com vocês no YouTube. Pronto. Deixa eu postar só nos stories e botar o link, né? Porque aí quem quiser acessa diretamente. Cadê? Copiar. Adicionar no story. Ai, meu pescoço. Aí daqui a pouco vem o meu gato aqui aperrear o juízo, mas ele é bonzinho, ele é o nosso assistente. Entre na agora. Pronto.
Pois bem, continuando, gente. Então, assim, eu, enquanto astróloga, o que é que eu observo? É que nós somos seres espirituais que estamos vivendo experiências aqui no planeta Terra, certo? E aí eu sei que é papo de doido a gente falar no planeta Terra, mas é porque, embora eu tenha uma certa resistência, né, com questões de alienígenas e tal, mas eu entendo que nós temos vivências em muitas dimensões, né? A própria Terra, ela oferece, né, vivências assim em dimensões completamente distintas. Aqui é um hospital para algumas pessoas, né, a gente que reencarna e está sempre ali nos processos de hospitalares, de adoecimento. Aqui também é uma prisão para outras, né, a gente vê pessoas aí que passam a maior parte da vida na cadeia, e por aí vai, né? Então, a gente não precisa nem pensar em outros mundos, basta a gente pensar nesse próprio mundo que a gente vive e a gente percebe que no mesmo planeta, numa mesma existência, existem muitas finalidades, muitos propósitos que cada pessoa individualmente vai vivenciar ali. E o que é que eu observei, assim, né, do ponto de vista astrológico e também enquanto uma terapeuta e uma pessoa que está aí no caminho do autodesenvolvimento? É que aquilo que a gente manifesta a nível do pensamento, das crenças e das energias é algo que tem um poder que dialoga com essa realidade estrutural do lado de fora, certo? Então, vou usar um exemplo bem simples. Você pode ser uma pessoa que você tem uma realidade financeiramente muito escassa, mas dentro do seu campo de realidade, quando você pensa positivamente, quando você cria hábitos de alguma forma, construir dentro de você a ideia de merecimento e de prosperidade, o que pode acontecer é de você, mesmo naquela realidade, que é, digamos assim, limitante materialmente, vivenciar uma versão dela que é muito mais próspera. E eu tenho alguns questionamentos a respeito dessa questão de prosperidade, né, para vocês. Mas antes eu queria apresentar um pouquinho essa lua cheia em Sagitário. Por que que ela é próspera, né? A gente pensa muito, Sagitário é o signo da espiritualidade, então por isso que é uma lua cheia próspera. Não é bem assim. Sagitário, ele não é só espiritualidade, ele pode falar de outros temas um pouco delicados que eu não vou mencionar aqui nessa live. Mas vem a calhar que toda vez que a gente tem uma lua cheia ou uma lua nova, a gente tem uma coisa chamada o mapa da lunação, né? Então, cada vez que tem uma lua cheia ou uma lua nova, surge um mapa que vai dar características de como que aquela lua cheia ou de como aquela lua nova se comporta. E essa lua cheia em Sagitário, a gente veio com o ascendente dela no signo de Touro. Então, o ascendente da lunação fala sobre a gente enraizar a nossa estabilidade no mundo, né? Principalmente material. Touro é regida pela Vênus, ela é representada pela Vênus, que vem aqui para essa casa 2, que é uma casa de dinheiro. Então, essa é uma lua cheia muito próspera, porque o mapa da lua cheia, ou seja, na hora e nos minutos exatos em que ela atingiu o grau máximo, né, da questão da lua cheia, a gente tem aqui planetas muito prósperos na casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, a gente tem o Júpiter, que é a prosperidade, a Vênus, que é o dinheiro, e tem o Mercúrio também, que é a inteligência para as questões financeiras. Então, quando se a gente decide, por esses próximos 7 dias, trabalhar muito direcionadamente para esse campo da inteligência, né, aplicada ali às questões financeiras, as chances disso se multiplicar, disso prosperar, né, a longo prazo também são grandes, né? Então, a gente está usando essa lua cheia meio que para semear. Tradicionalmente, a gente diz que a lua nova é uma lua para plantio e a lua cheia é uma lua de colheita. Mas as coisas não são tão rígidas assim, não, tá? A lua cheia também pode servir para a gente iniciar um processo, ou fundamentar, firmar, né, alguma questão que vai se reverberar também por um tempo interessante. Essa lua cheia, ela traz algumas características curiosas também, né? Porque o Sol, ele não está fazendo uma conjunção, mas está muito próximo do Urano,
E Urano é um planeta que fala muito sobre mudanças radicais. Então, vivenciar uma lua cheia em que o Sol, que fala sobre a nossa consciência, está junto de um planeta que fala sobre mudanças radicais, isso significa que energeticamente nós estamos com o campo aberto para manifestar essas mudanças, mudanças de pensamento, mudanças de crenças, mudanças de forma de sentir as coisas, tanto racionalmente quanto nesse plano espiritual. Bom, pouco a gente falou sobre isso, mas essa é uma lua cheia próspera também, para as questões do relacionamento afetivo, né, de vida afetiva. Então, não por acaso, alguns de vocês podem ter vivido experiências muito intensas nesses últimos 7 dias, ou talvez até durante o mês mesmo de maio, no que diz respeito aos relacionamentos afetivos e também à saúde física, porque o Sol e a Lua, quando eles fazem, né, essa angulação aqui nas casas 1 e 7, vai pegar esse eixo dos relacionamentos e das parcerias. Então, eu achei interessante também que no mapa dessa lua cheia, a gente tem o Netuno, né, no início da casa 11, que vai falar sobre espiritualidade, e a gente tem o Saturno também. E o que é o Saturno? O Saturno são os limites, né? É a nossa responsabilidade. Quando a gente tem o Saturno na casa 11, e a casa 11 é um setor que fala sobre o planejamento do futuro, é mais importante que a gente tenha poucos objetivos, um, dois ou três no máximo, mas que sejam objetivos que a gente manifesta com muita responsabilidade e constância, do que a gente sair atirando para todo lado, né? Então, é uma lua muito próspera também por esse motivo e também nessas condições, tá? Também queria comentar um pouquinho o que foi esse mês de maio, né, gente? Gente, o que foi isso? Esse mês de maio foi um fenômeno. Eu não sei nem como é que a gente coloca assim, traduz assim para vocês, porque foi um mês de 31 dias, foi um mês de 6 semanas, e foi um mês que começou com uma lua cheia, aí a gente teve uma lua nova no meio do mês, e ela termina com uma lua cheia de novo. Então, assim, lua cheia e lua nova são períodos são marcadores de acontecimentos. Mesmo que a gente não manifeste nem firme nenhum pensamento em específico, mas são períodos em que acontecem coisas. E essas coisas que acontecem são coisas que mobilizam a gente muito, né? No campo emocional, no campo mediúnico, psíquico, físico, né? Orgânico. Então, foi um mês de muitos eventos, mas eu diria que mais do que isso, maio foi um mês assim em que as coisas se desorganizaram muito na nossa vida ou no nosso campo emocional, para a gente conseguir, nesse final de mês, dar uma amarrada nas coisas e se orientar na vida, sabe? Então, foi como se fosse um mês de ajustes, digamos assim, em vários temas aí da nossa vida, principalmente nas questões ligadas aos nossos apegos, tanto materiais quanto emocionais, e nas crenças que a gente se agarrou, nas verdades, naquilo que a gente tinha na nossa cabeça enquanto verdades ou elementos definitivos ou definidores ali da nossa vida, né? Tanto no campo assim pessoal, interno, íntimo, né, emocional mesmo, como também de questões práticas, trabalho, moradia, saúde, corpo, relacionamentos e por aí vai. Então, assim, o mês ele começou extremamente desafiador, mas ele termina, digamos assim, com esse acalento. Eu penso assim que essa lua cheia é como se fosse um presentinho, uma gratificação por a gente ter sobrevivido a um mês que foi uma montanha russa, digamos assim, tanto a nível emocional quanto também a nível dos acontecimentos. Então vamos aproveitar, né? Já que o céu está dando esse chazinho aí para a gente. E eu estou vendo que vocês devem ou estar dormindo ou prestando muita atenção no que eu estou dizendo, porque ninguém falou mais nada no chat, mas agora é a hora que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Eu não consigo ouvir áudios, né? O que é muito esquisito. Mas eu queria saber, gente, o que é prosperidade para vocês? Eu queria que cada pessoa me dissesse uma ou duas palavrinhas, outra vez uma frase, não sei, do que é que a prosperidade significa. Será que prosperidade é só dinheiro?
Será que prosperidade é só a gente ter muito dinheiro na conta bancária? Porque, na minha opinião, ter muito dinheiro no banco é um tipo de prosperidade, né? É um tipo, né? Não vamos, assim, achar que não é, porque dinheiro resolve muita coisa, né? Dinheiro facilita muita coisa, resolve muitos problemas. Mas, e esse é a visão comum que a gente tem, né, do que é próspero. E aqui eu estou vendo vocês interagindo, né? A Jaque está dizendo que é realização e paz. Eu concordo 1 milhão de vezes. Jaque, eu concordo 1 milhão de vezes. Eu concordo. Olha, eu acho que assim, a gente nos nossos processos, né? Cada um tem o seu processo, né, gente? Ninguém sabe o que é que a outra pessoa está vivenciando, mas cada um ali nos nossos processos está atravessando tanta coisa, né? A gente poder ter paz e se sentir pleno é uma forma de prosperidade também, né? É, a Giovana está dizendo: meu irmão veio aqui em casa hoje para falar dos problemas com a esposa. A lua dele é em Sagitário. Ai, nossa, sim. Qualquer pessoa que tenha a lua em Sagitário ou em Gêmeos, né? Porque é o eixo dos signos, estará sentindo as questões muito à flor da pele, tanto as questões negativas, né? Como problemas de relacionamento, saúde, dinheiro, como as positivas também. Só que lua nova e lua cheia, eu gosto de explicar assim, que é como se fossem mini eclipses, certo? Os eclipses, eles não são períodos em que a gente sente tudo muito à flor da pele, a gente somatiza muita coisa. Então, pronto, a lua cheia e a lua nova também, a gente sente muita coisa, a gente somatiza muita coisa, só que geralmente menos do que um eclipse, a não ser quando pega pontos específicos do mapa. Então, por exemplo, teve uma lua cheia ou foi lua nova ali em fevereiro, que não foi o eclipse, mas que pegou bem em cima do meu Quiron. E aí foi quando eu tive a primeira vez que eu tive uma crise de enxaqueca, que eu vomitei e fui para o hospital. Então, não é porque é lua nova ou lua cheia que a gente vai sair uivando no meio da rua, ou sei lá, ficando doida e descontando tudo nas outras pessoas. Não. É porque cada lua nova ou cada lua cheia constitui um mapa e esse mapa vai interagir, assim, simbolicamente, com as nossas próprias energias, sabe? Então, você pode passar por uma lua cheia em Sagitário maravilhosa e uma lua cheia em Sagitário péssima também. Vai depender muito também do seu mapa, tá? Por que mensagem retratada? O que é mensagem retratada? A pessoa apagou ou foi porque o Google tirou? Larissa respondeu que prosperidade para ela é se sentir feliz com as escolhas que vem fazendo. Sim, sim. E eu acho que ser feliz, Larissa, muitas vezes é a gente simplesmente, digamos assim, se responsabilizar, sabe, pelo processo. É a gente pensar assim: eu fiz uma escolha X, mas essa escolha vai me trazer benefícios, né? Vai ter os prós e os contras. E eu, a partir do momento que eu decido, eu estou em paz, eu estou ok, eu assino os termos dos prós e contras. Então, isso também é prosperidade, é a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas e, consequentemente, pelo nosso destino também. Lídia, ela fala: prosperidade é tudo que nos traz paz, que nos deixa mais perto do divino e que nos faça ser melhor todos os dias. Mas com certeza, olha, isso aqui que Lídia falou é verdade absoluta. E a paz, ela pode vir de tantos lugares, não é, gente? Nos dias assim que eu estou me sentindo péssima, eu penso assim: poxa, mas alguém no mundo hoje acharia o meu dia maravilhoso só porque eu enxergo, só porque eu ando, só porque eu falo, só porque eu tenho onde morar, eu tenho o que comer. Então, assim, a gente tem que sempre, né, digamos assim, reelaborar a nossa perspectiva de prosperidade. E isso, minha gente, é algo que não fica somente no campo do abstrato, não. Isso se reverbera em dinheiro também, tá certo? Porque o dinheiro não é que é impossível, de tudo existe. Às vezes o mapa da pessoa é um mapa que traz
um karma positivo de uma vida passada. Então, a pessoa pode ser extremamente ranzinza e ter muito dinheiro. Mas vocês concordam comigo que quando a gente está numa vibe mais positiva, as coisas se abrem para a gente, as coisas fluem para a gente. Um bom dia que a gente dá com um ar assim de graça maior, abre mais portas, faz com que as pessoas estejam mais predispostas a facilitar as coisas para a gente. Então, assim, essa questão, né, da prosperidade que nos traz a paz, nos deixa perto do divino, as formas de pensar a vida que vão trazendo tranquilidade para a gente, é abridor de porta que pode ser que imediatamente não traga aquela prosperidade que a gente quer financeiramente, mas já abre o caminho, entendem? Então, por isso que é muito importante a gente estar reelaborando a mente. Gente, eu sou maluca, tá certo? Tipo, quem me conhece sabe, e eu não escondo isso de ninguém. Maluca no sentido assim, de que eu não engano a mim mesma, entendem? Então, tem dias que eu tô muito pé da vida, muito chateada, e que eu tô xingando Deus e o mundo. Até o coitado do meu gato acaba sendo. é, 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 recebendo palavras não tão legais assim, principalmente quando ele fica me mordendo para pedir petisco e eu tô ocupada fazendo alguma coisa. Mas o exercício da mudança de mentalidade é esse exercício, é o treino, é a constância, é a gente se ver no meio do caos e depois dar um jeito de voltar para o nosso centro, certo? Raul estava dizendo caminhos abertos, plenitude, sensação de estabilidade, não apenas financeira, mas nas áreas importantes da vida, concordo totalmente. Vandercleide, eu pensava que só dinheiro, mas vejo que também é fluidez em seus planejamentos e pensamentos. Olha, gente, você poder ter paz dentro da sua própria cabeça, gente, isso é uma coisa assim fantástica, certo? Isso é prosperidade também. Você mora dentro da sua cabeça. Você está com você 24 horas do dia consigo mesma. Se dentro da sua cabeça você não tem um lugar confortável para viver, se você não consegue ficar em silêncio, contemplando as coisas ou só sentindo o corpo, sem estar o tempo todo se distraindo com o celular e tudo, você é próspera também, certo? É muito importante a gente ter esse entendimento. Eu particularmente digo isso porque já faz uns já faz um bom tempo assim que eu me sinto bem ok, bem tranquila, mas foram muitos anos de ajuste com a questão da depressão. E eu enfrento qualquer coisa, gente. Agora, a depressão, ela realmente puxa a gente muito para baixo, né? Então, a gente também tem que fazer a força oposta também funcionar. É muito importante a gente ter paz dentro da gente, porque nós somos a pessoa com quem a gente convive a maior parte do tempo. Não tem como você, numa situação de escassez, criar a abundância se dentro da sua cabeça você não tem paz, não é verdade? Giovana, problemas com a esposa têm relação, e os problemas com a esposa têm relação com o dinheiro, faz todo sentido, porque é o tema da alunação, é o dinheiro, né? Além do dinheiro, prosperidade também é ter tempo e saúde para estar com os nossos, família e amigos. Ai, super concordo com você, Michele. Os americanos eles já sabiam disso quando eles diziam que tempo é dinheiro, né? Time is money. Mas hoje eu penso que o tempo ele é mais do que o dinheiro. Às vezes vale mais a pena a gente ganhar menos ou ser menos próspero no sentido assim material e ter mais tempo com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama e às vezes conosco os mesmos, né? Concordo totalmente. Raul está dizendo, retratada é porque eu apaguei. Ah, tudo bem. É porque eu estou aprendendo agora, gente, como é que funciona. Tempo é vida, com certeza. Gente, foi massa essa reflexão aqui que a gente foi desenvolvendo, né? E realmente, assim, é algo que a gente tem que ter em mente em tudo que a gente for mentalizar, né? Que a gente for, inclusive, fazer aqui o exercíciozinho. Então, como eu havia pedido a vocês, né?
Eu quero que cada uma de vocês, eu vou falar no feminino porque aqui eu, até onde eu estou entendendo, só tem mulheres. Eu vou pedir para que cada uma de vocês pegue ou o caderninho de vocês ou uma folha, pode ser de qualquer cor, né? Eu sou dos coloridos, tudo meu é muito colorido. E como eu já falei anteriormente, o amarelo, para mim, ele evoca muito a questão da alegria. E para mim, pensar positivo é ser uma pessoa assim, não precisa ser alegre de ficar maluca e estourar a boca, não. Também não é assim, não. Mas ser alegre no sentido assim de ter uma perspectiva positiva, assim, otimista da vida, eu tenho a sensação de que é algo que eu parei de compartilhar a tela, tá, gente? É algo que facilita o caminho da prosperidade para nós. Então, bom, chega de lenga-lenga, na verdade. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei se eu posso botar música para vocês. Acho que não, porque talvez os direitos autorais do YouTube depois possam derrubar, né, o vídeo. Não sei. Eu queria tanto botar uma música para vocês. Mas se Deus quiser, em breve estarei em Recife e estaremos fazendo muitos encontros assim, tá certo, gente? Presencial, que eu adoro. Para quem não sabe, eu estou morando em Caruaru. Não é tão longe assim, né? Pelo amor de Deus. Mas eu não sou uma pessoa que eu tenho energia de disposição para viajar muito. Tudo bem, uma viagem de férias, vez ou outra, assim. Agora, para viajar toda semana e tal, tem gente que trabalha viajando numa cidade e vai para outra, eu não, isso me desgasta muito. Deixa eu ver aqui como que fechar a guia atual. Eu tenho medo que derrube o vídeo. Deixa eu ver se aparece aqui alguma opção de botar música. Não tenho acesso a esse recurso, esse também não. Opções do canal. Escolher seus vídeos. Usar uma sobreposição padrão, não. Abrir outra janela para o painel, não. Participantes, reações. Abrir chat em outra janela, não. Eu acho que não, eu não vou arriscar não, gente, porque eu vou ficar muito triste se eu botar uma música e depois perder esse vídeo. Vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o material que eu tô com ele. Massa, eu posso dizer o nome da música e vocês botarem, né? Maravilha. Ai, que ideia maravilhosa, Larissa. Foi ótimo. Pronto, eu vou dizer agora qual é a música que eu quero que vocês escutem. Deixa eu procurar aqui. Eu não sei se vai ter ela no YouTube, eu escuto ela pelo Spotify, mas eu vou achar. Eu tava ouvindo ela agorinha. Se chama Prayer for Protection, de Shumantra. Eu vou escrever aqui. Prayer. Deixa eu ver se a Alexa me obedece. Prayer for Protection. Ai, meu pescoço. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tomar uma aguinha também. Eu não pedi isso para vocês, mas assim, se vocês puderem buscar um copo de água, de preferência, assim, colocar num copo transparente, tá certo? Seria interessante. Ó, como eu tô fazendo agora, só que essa água eu vou beber. Mas se não puder, tudo bem, porque também eu não havia pedido isso anteriormente. Mas quem puder deixar um copo de água junto, né, seria interessante também.
Espera aí, tá, gente? Espera aí. Vamos lá. Já pegou a água, não foi? Maravilha. Pois bem. Gente, quem não puder colocar essa música também não tem problema não, tá certo? Eu gosto dela porque ela é uma música. São apenas sons de sinos, tá certo? Mas elas evocam muito a questão do chakra básico, né? Do enraizamento, do aterramento, da conexão com a realidade, que é algo muito importante a gente ter quando a gente está buscando realmente manifestar a prosperidade. A gente estar ciente, né, de como é que as coisas podem acontecer ali no campo físico, né? E eu vou espelhar aqui na tela, deixa eu ver. Isso aqui não tem como tirar, não? Não sei. Definir posição. Enfim. Estão todas presentes? Para a gente começar? Como somos mulheres, todas, eu vou tirar uma carta do oráculo da deusa para todas nós, tá certo? Para esse grupo. E claro, né? Vai valer também para o pessoal que vai ver depois. Giovana já está a postos, Raul também está. Vocês conseguem ver a tela que eu espelhei aqui, né? Com a oração da prece de Cáritas. Agora, vocês conseguem ver a tela toda ou tá meio que cortando a parte escrita com o vídeo? Conseguem, né? Pronto, maravilha. Vamos nessa. Corta um pouco, né? Eu vou tentar falar em voz alta, porque aí todo mundo acompanha. Eu achei que por a tela ser mais minha, ia ficar melhor, mas não é assim mesmo. Você melhora? Melhora, né? Acho que melhora, né? Será que melhora? Vocês conseguem ver a parte escrita toda ou fica ruim a qualidade? Pronto, melhorou, né? Ótimo. Pronto, quem tiver com os seus cheirinhos, é hora de botar os cheirinhos. E quem for de vela, que quiser acender sua velinha, agora é a hora, tá bom? Sim, sim, a prece favorita da sua avó. Gente, essa prece de Cáritas, eu acho que ela devia ser obrigatória, obrigatório todo mundo aprender, assim, todo mundo que aprende o Pai Nosso devia também aprender essa prece de Cáritas. É uma prece espírita, né, kardecista, acredito eu, pode ser que eu esteja errada, mas é uma prece assim fantástica. Mas não, né? E é uma prece fantástica. Eu não tenho religião, mas eu tenho
um respeito, assim, enorme, enorme pelo kardecismo. Foi o que realmente me conectou com Jesus e até hoje me conecta. Eu já tirei a carta, só que a gente só vai olhar daqui a pouco, tá certo? E dependendo do número no final, do número de participantes, eu posso tirar um oráculozinho para cada uma de vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para quem for colocar a música, coloque a música agora. E a gente vai se concentrar aqui, certo? Eu vou convidar vocês a fazer 3 respirações mais profundas, tá bom? Então, peraí. Alexa, desliga. Eu prefiro silêncio agora, porque muita coisa no meu juízo. Alexa, desliga, mulher. Oxi, desculpa, gente. É porque ela, sei lá por quê, hein? Enfim. Então vamos lá, vamos se concentrar. Eu recomendo que quem tiver deitada, que sente, tá bom? E a gente vai colocar os pés no chão, para descruzar as pernas, tá certo? Botar a superfície do pé toda encostada no chão. E a gente agora vai fazer 3 respirações bem profundas, tá bom? A primeira, a gente inspira e enche a barriga de ar, assim, como se fosse aquela barrigona de grávida mesmo, tá? E a gente vai soltando o ar bem devagarzinho, 3 vezes só, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e inspira. E solta. E aí, soltando os ombros, tá, gente? Relaxando o corpo. Quando for expirar, é bom segurar só um pouquinho. Vamos lá. Uma segunda vez. Inspira. Segura, segura, segura o ar, tá bom? E agora solta bem devagar. Relaxando o corpo, relaxando os braços, as pernas. E agora a terceira. Inspira. Segura aí. Segura mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e solta. Relaxando os ombros, o pescoço, as pernas, os braços, sentindo os pés, as pernas bem pesadas, encostadas no chão, tá certo? E vamos começar aqui com as orações. Vamos começar pela prece de Cáritas. Eu peço que vocês acompanhem em voz alta, tá certo? Não é para rezar na cabeça, não, é para rezar falando em voz alta, tá bom? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que busca a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a esperança, a paz e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa
e misericordiosa imagem. Amém. Vamos para a próxima oração, gente? Minha gente, comigo tem que rezar, não tem isso não. Faz parte do ritual. Vamos para o Salmo 23, que é um salmo de prosperidade, tá certo? Eu tenho uma história muito bonita com o Salmo 23, que eu não vou falar agora, mas eu não era de rezar os salmos nem nada, e num momento de muito desespero, de muita escuridão na minha vida, escuridão mesmo, assim, eu vi o salmo completo, assim, aparecer na minha frente. Eu sou médium, né? Mas eu não vi de olhos abertos, eu vi de olhos fechados. Eu fechei os olhos e eu vi o salmo completo. Então, assim, ele é um salmo que ele fortalece a gente no desamparo e fortalece a gente nas questões materiais e na nossa prosperidade como um todo, tá, gente? Tanto espiritual quanto material. Eu até me emociono. Eu até me emociono, porque é um salmo muito forte, tá, gente? Então, vamos se conectar aqui e vamos de salmo. Eu me emociono muito, gente, desculpa, é porque realmente foi muito incrível, enfim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com o óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo o sempre na casa do Senhor. Rogai por nós que recorremos a vós, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. É uma oração porreta. E agora, é a última, tá, gente? Eu quero convidar vocês para a gente fazer a oração da autoestima, que é de uma música muito conhecida, claro, mas que eu aprendi que é uma oração que ela eleva o nosso estado vibracional, certo? Quando a gente faz uma oração como essa, o que é que acontece? Deixa eu explicar. É muito importante que o cérebro de vocês esteja conectado com o corpo. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício bem legal. Em primeiro lugar, eu quero que onde vocês estejam agora, vocês destravem o rosto de vocês. Quem está de maquiagem, sinto muito, tá, gente? Esquece a maquiagem. Então, eu quero que vocês passem a mão em movimentos circulares, tá certo? Nas bochechas. Esquece colágeno, esquece preocupação com estética. Para soltar mais o rosto. Vamos abrir a boca bem muito. Ah, bem muito. Umas 3 vezes para destravar a mandíbula. Bem muito mesmo, até ficar um negócio aqui no pescoço. Parece coisa de gente doida, mas não é não. Eu vou explicar para vocês. E vamos também soltar o nosso pescoço e a nossa cabeça, que pode ser que a gente esteja num estado de tensão, né, combativo. Vamos fazer movimentos assim, olha, para soltar o pescoço. Dá uma destravada aí, se liga aí se tiver algum encosto para poder sair, soltar um pouquinho aí da cabeça, e um pouquinho mais para frente, para trás, certo? A gente faz uma meia lua de um lado, uma meia lua do outro. Uma meia lua de um lado, uma meia lua do outro. E aí a gente faz um circular, todo mundo, só a joelma do calypso, só que devagar, tá certo? Tudo em câmera lenta. E aí, para o outro lado também, tá certo? Pronto.
que que a gente está destravando a cabeça para fazer a oração da autoestima? É porque é o seguinte, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos pensamentos, eles são todos interconectados. Quando a gente solta isso daqui, que na psicologia, na abordagem bioenergética, é chamado de couraças, que são as máscaras que a gente usa no dia a dia e que acabam enrijecendo o nosso rosto. Então, a gente está abrindo o campo para conseguir fazer com que essas palavras entrem de uma forma mais interessante, certo? Quando a gente for rezar. Então, essa oração da autoestima, a gente vai falar ela em voz alta, claro, e sorrindo. Ai, Jaque, mas eu tô triste. Ai, Jaque, mas eu tô mal. Não importa, certo? Não importa. Agora que a gente fez esse destrave, certo? Tanto do pescoço quanto do rosto, todo mundo vai sorrir agora, certo? Vamos sorrir. Eita, tá cortando, foi? Ah, não, isso é outra coisa, nada a ver. Todo mundo vai sorrir agora. E eu vou convidar quem tiver espaço, certo? Quem não tiver, não tem problema. Meus braços são muito compridos. Minha mãe dizia que eu tinha asas de não sei o quê, de um passarinho aí. Mas é legal quando a gente tem espaço para fazer assim com os braços, que a gente abre o peito, o peitoral, certo? Então vamos sorrir todas, tá certo? E fazer essa oração. Sou feliz, alegre e forte. Sorrindo, minha gente, sorrindo. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Gente, subconsciente, para quem não sabe, essa palavra não existe, tá? O que existe é inconsciente. Mas como a oração tá assim, eu não vou mudar, porque quem sou eu, né? Mas, olha, de manhã cedo, quando vocês acordarem, é bom fazer esse exercício de destravar o rosto, sorrir e gesticular, porque mesmo quando a gente tá triste, o fato da musculatura do rosto fazer esse movimento leva para o cérebro uma informação contrária, tipo, vamos tirar essa tristeza e vamos botar a alegria. É diferente de quando a gente está na rua, no trabalho, performando para chefe e fora de casa. A gente aqui está em momento de oração, tá certo? Então é isso, essas são as orações. Agora, gente, é a parte mais importante, não é? Eu vou convidar vocês a pegar o caderno de vocês, a folha de vocês, e eu vou pedir o seguinte, gente, para que vocês façam, para que vocês pensem em até 3 coisas que vocês querem que aconteçam na vida de vocês. Só que vocês vão escrever essa carta como se fosse um diário, certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, vocês vão detalhar tudo o que envolve aquilo ali que vocês querem. Então, por exemplo, você quer fazer uma cirurgia, uma questão de saúde, você quer fazer uma cirurgia ou quer se curar de um problema do coração ou da cabeça ou alguma coisa. Então, você vai escrever: querido diário, como estou feliz que hoje acordei, me levantei, fiz as minhas atividades, e aí você vai descrever todos os detalhes de como é você já possuir aquilo. Pode ser um carro, pode ser uma casa nova, pode ser um novo emprego, um emprego que seja melhor para você. E aí eu vou convidar vocês a fazerem isso com até 3 coisas. O ideal é que fosse uma, porque Saturno está na casa 11, né, ali do mapa da lua nova, ou da lua cheia. Por que eu só quero falar lua nova? Da lua cheia, então, a objetividade, o universo, ele entende os sinais claros, né? Se você está muito confusa, dispersa ou com muita coisa, a mensagem não chega direito para o universo facilitar você. Então, quanto menor, quanto mais objetivo for, melhor. Mas por que que a gente vai fazer essa carta, né, escrevendo assim? Porque a gente vai escrever como se já tivéssemos acontecido.
certo? E tem uma frase que eu gosto muito, eu vou tirar foto e vou mandar para vocês, eu tenho ela aqui no meu quadro, que está escrito assim: "Acredite que você já recebeu e será seu". Eu vou até escrever aqui no chat: "Acredite que você já recebeu e será seu". Tô botando em aspas, porque não fui eu que inventei essa frase, eu achei em algum lugar que eu não lembro aonde. Enquanto estamos fazendo essa escrita, eu quero que vocês fiquem escutando a minha voz, tá certo? Eu espero que o microfone esteja emitindo a minha voz para vocês do jeito como eu estou escutando, porque a minha voz não é tão feia assim, mas quando eu vou escutar no microfone, ela sai muito aguda, sei lá. Bom, vamos torcer para que tudo esteja funcionando adequadamente. Então, estão preparadas vocês com os papeizinhos? Eu acho que isso é um sim, porque se ninguém está respondendo no chat é porque vocês estão escrevendo. Então, eu já vou começar aqui a. Sim, eu vou começar aqui falando algumas coisas enquanto vocês estão escrevendo, tá certo? Eu só vou ver qual é a carta da deusa. Eu vou dizer no final do exercício, porque eu tô curiosa. Babado. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Daqui a pouco. Vamos primeiro fazer o exercício. Eu vou dar uns 5 minutinhos enquanto eu tô falando algumas coisas aqui, tá bom? Então, podem escrever até 3 coisas, tá? E detalhando bastante. Vamos lá, vou começar, tá, gente? Vocês já podem estar escrevendo, não precisa esperar começar a falar, não. Podem já escrever aí. Eu mereço ser feliz. Se vocês puderem repetir o que eu estou dizendo em voz alta, é bom, mas se vocês sentirem que isso vai distrair da escrita, então não tem problema, tá certo? Mas se enquanto vocês escrevem, vocês conseguirem repetir, seria interessante. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço viver com conforto, segurança e fartura. Eu mereço viver com conforto, segurança e fartura. Eu permito que a abundância venha e flua livremente em todas as áreas da minha vida. Eu permito que a abundância venha e flua livremente em todas as áreas da minha vida. Eu permito que a abundância venha e flua livremente em todas as áreas da minha vida. Eu atraio oportunidades maravilhosas e alinhadas ao meu propósito. Eu atraio oportunidades maravilhosas e alinhadas ao meu propósito. Eu confio na minha capacidade de criar riqueza. Eu confio na minha capacidade de criar riqueza.
Eu confio na minha capacidade de criar riqueza. Eu recebo com gratidão tudo de bom que a vida me oferece. Eu recebo com gratidão tudo de bom que a vida me oferece. Eu prospero fazendo aquilo que eu amo. Eu prospero fazendo aquilo que eu amo. Eu prospero fazendo aquilo que eu amo. Eu sou aberta a novas fontes de renda. Eu sou aberta a novas fontes de renda. Eu sou aberta a novas fontes de renda. Eu vivo em sintonia com a abundância do universo. Eu vivo em sintonia com a abundância do universo. Eu vivo em sintonia com a abundância do universo. Eu me sinto segura para receber mais. Eu me sinto segura para receber mais. Eu me sinto segura para receber mais. Eu utilizo os meus recursos com sabedoria. Eu utilizo os meus recursos com sabedoria. Eu utilizo os meus recursos com sabedoria. Eu recebo mais do que imagino. Eu recebo mais do que imagino. Eu recebo mais do que imagino. Eu me permito crescer financeiramente. 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 Eu confio no fluxo natural da vida. Eu confio no fluxo natural da vida. Eu confio no fluxo natural da vida. Eu me sinto digna de sucesso. Eu me sinto digna de sucesso. Eu me sinto digna de sucesso. Eu celebro a prosperidade das outras pessoas. 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 Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa. Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa. Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa. Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa. Eu sou sustentada por uma fonte inesgotável de abundância. Eu sou sustentada por uma força inesgotável de abundância. Eu sou sustentada por uma força inesgotável de abundância. Eu sou receptiva a milagres financeiros. Eu sou receptiva a milagres financeiros. Eu sou receptiva a milagres financeiros. Eu mereço colher os frutos dos meus esforços. 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 Eu recebo ajuda quando preciso. Eu recebo ajuda quando preciso. Eu recebo ajuda quando preciso. Eu prospero porque acredito em mim. Eu prospero porque acredito em mim. Eu prospero porque acredito em mim. Eu prospero porque acredito em mim.
Eu mereço viver em abundância. 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 E por último, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. E aí, alguém já terminou o exercício de escrever o seu objetivo, o seu sonho, como se a coisa já tivesse acontecido e, enfim, vocês pudessem ler, né, e agradecer, né, por aquilo já estar se manifestando na vida de vocês? Jaque já respondeu, Larissa também. Que massa. Eu estou aqui olhando o significado da carta que saiu para a gente. Oi, Babi, seja bem-vinda. Então, todo mundo já escreveu, né? E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que aparece o significado dela na internet. Vamos lá, gente. Eu tirei um oráculo para todo mundo que está participando desse encontro, desse ritual, né? Bom, antes, né, de mostrar a carta que eu estou passada aqui, eu vou convidar vocês a pegar a folha em que vocês escreveram o desejo de vocês, com todos os detalhes, como se a coisa já tivesse acontecido, né? Eu já fiz o meu aqui. Vocês vão dobrar a folha de vocês. Não precisa ser tão pequenininho. Eu vou dobrar num quadrado que caiba na palma da minha mão, porque fica mais fácil de guardar, né? Eu vou colocar dentro do lugar que eu tenho como um santuário, como um altar aqui em casa, um lugar sagrado. Se vocês tiverem algum lugar sagrado na casa de vocês, pode guardar lá, mas caso não tenham, vocês podem guardar esse papelzinho em algum lugar que vocês sabem que fica bem guardado. Sabe quando a gente guarda dinheiro, joias, essas coisas no cantinho mais assim selecionado? Então é interessante que vocês coloquem nesse cantinho. Antes da gente guardar, né? Eu queria dizer o seguinte, que a gente vai agora fazer uma magiazinha, que parece uma bobagem, mas não é bobagem, não. A gente vai pegar esse papel que a gente escreveu essas coisas, a gente vai botar aqui entre as palmas das nossas mãos. Tem gente que vai preferir fazer assim, tem gente que vai preferir fazer assim. Eu me sinto mais confortável assim, de fazer assim, tá certo? E qual é o meu convite para vocês? De vocês fecharem os olhos e mentalizarem, botando até um pouquinho de força, como se fosse uma energia saindo da mão de vocês, e mentalizasse assim essa energia como sendo esse canal divino, espiritual, essa coisa que vem da espiritualidade, que passa pela cabeça de vocês e sai pela mão de vocês e que irradia nesse papel onde vocês escreveram as manifestações de vocês, e de olhos fechados, sorrir, tá certo? É importante sorrir, lembrando que isso ajuda o cérebro a entender que tem alguma coisa acontecendo. E imaginar, de olhos fechados, tudo isso se tornando real e agradecendo.
Eu não vou agradecer em voz alta, porque eu não vou contar para vocês até chegar no dia, e quando chegar eu posso mostrar, tá? Então, em 31 de maio de 2027 a gente vê, mas fechar os olhos e agradecer. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, universo, porque aconteceu, deu certo, eu consegui. Meu Deus, que bênção maravilhosa, que alívio profundo que eu sinto, que aconteceu. Meu Deus, que alívio. Muito obrigada, universo, muito obrigada, espiritualidade, porque eu consegui, porque deu certo, porque eu mereço, porque eu sou merecedora, porque eu sou filha de Deus também, como todo mundo é. Muito obrigada, espiritualidade, e que a abundância seja não apenas isso que eu manifesto e peço, mas muito mais do que aquilo que eu consigo imaginar ou criar. Que a abundância seja mais do que aquilo que eu quero e desejo para a minha vida. Que a abundância seja muito mais do que tudo aquilo que eu quero e desejo para a minha vida. Que a abundância seja muito mais do que tudo aquilo que eu quero e desejo para a minha vida. Amém. Axé, arro, assim seja, está feito. Pronto. Aí vocês vão guardar o papelzinho de vocês no lugar precioso. Bem, gente, por último, a carta do oráculo da deusa que saiu foi a carta da Esfinge. Não sei se vai dar para ver, vou tirar uma foto depois e vou postar no Instagram. Foi a carta da Esfinge. Eu estava lendo ela, né? A imagem dela é bem interessante, né? A Esfinge, ela, no imaginário coletivo, traz essa coisa do enigma, né? Mas aqui no Oráculo da Deusa, que é o que eu utilizo, fala sobre desafio. Eu vou ler em voz alta para vocês, mas eu também vou tirar foto e vou colocar no Instagram, tá certo? Aqui diz assim: a esfinge não a deixará passar, porque eu vou ler a mitologia, né? A esfinge aparece na mitologia como um monstro, que ela tem a cabeça. Deixa eu mostrar a imagem. A esfinge, ela aparece como um monstro. Aqui. Assim. Pronto. Como um monstro, que ela tem a cabeça e o busto de mulher, corpo de cão, patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, que interrogou Édipo. Para os antigos egípcios, ela simboliza o rio Nilo e as suas estações. Ela detém as chaves para os portais da sabedoria. No caminho do conhecimento profundo, os iniciados têm de enfrentar os desafios propostos pela esfinge. E aqui diz assim: a esfinge não vai lhe deixar passar enquanto você não responder ao seu desafio. Cadê assim? Ela está perguntando: como você pode enfrentar um desafio e prosperar em todos os aspectos do seu ser? Gente, eu vou tirar foto disso para vocês verem que eu não estou inventando, é realmente o que está dizendo aqui. Você pode ser derrubada pelo desafio, ou ser chutada, esmurrada, derrotada por ele. Mas como você pode aceitar o desafio e usar a energia contida nele para se desenvolver? Você tem fugido dos desafios durante toda a sua vida e agora acha que tem energia para poder enfrentá-los? Talvez seja mais fácil ignorá-los e continuar com o seu comportamento limitado. Seja qual for o modo como você lidou com o desafio no passado, ele tem de mudar. O maior desafio de viver é o modo como você responde aos desafios. A esfinge diz que a única via para a totalidade em seu caminho é enfrentar os desafios. Então, gente, talvez vocês tivessem com a expectativa de ver uma carta que fosse mais
alecrim dourado, né. Mas eu penso que se a gente escreveu e manifestou, né, esses desejos que a gente quer que se realizem, a carta da esfinge, quando ela fala dos desafios, ela quer dizer que, para que a gente consiga chegar nisso aqui, a gente vai ter que, vencer algumas barreiras, né. E para a gente vencer essas barreiras, a gente precisa, parar de correr das coisas que sempre nos colocaram para trás. Então, qual é o conjunto de crenças e de comportamentos que se repete ao longo da vida de vocês e que sempre coloca vocês para trás naquilo que vocês estão buscando, inclusive naquilo que vocês estão querendo do que está aqui? Então, a esfinge é esse convite para a gente superar os desafios e alcançar esse lugar aqui. Eu esqueci de dizer que é interessante vocês colocarem a data de hoje, tá? Dia 31 de maio de 2026. E quando for no dia 31 de maio de 2027, vai ter uma outra live, ou então a gente vai se encontrar de alguma forma, talvez até presencialmente em Recife, quem sabe, e a gente vai conversar sobre, o que a gente conseguiu avançar ou não, tá certo? Queria saber como é que vocês estão se sentindo, como é que foi fazer esse exercício aí para vocês. Todo mundo cansado, né, domingo, 9 horas, todo mundo querendo dormir, não é verdade? Próxima vez eu vou organizar o tempo para ser mais curto, eu acho que hoje eu me estendi demais, mas eu estou aprendendo ainda, tá certo? A gente vai aprendendo e vai aprimorando. Estou começando agora, minha primeira experiência, então com o tempo a gente melhora. Aí se vocês tiverem dicas, e sugestões para melhorar também as lives, enfim, seria interessante também, tá bom? É só vocês, falarem comigo por qualquer canal que seja, e tenho certeza que, tem muita coisa legal ainda para a gente desenvolver. Que massa, muito obrigada. Valeu, Larissa, valeu, Rawane, valeu, Babi. Já pode beber a água, com certeza, já podem beber a água, com certeza. Muito obrigada, Jaque. Também me emocionei. Também estou pensativa aqui com essa esfinge. Eu vou tirar a foto e vou postar lá no Instagram. Muito feliz por esse encontro ter acontecido hoje. Muito próspero também, não é? Porque levantou reflexões importantes sobre a nossa prosperidade. Babi disse que bebeu vinho, mas vinho é prosperidade, com certeza, minha amiga, com certeza. Fez certíssimo. Tem nada de errado, não. É isso, meninas. Tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E nos vemos por aí, tá bom? Um beijo. Obrigada a quem ficou até aqui. Tchau, tchau. Amém, amém, amém.